E aí, seus clubistas, tudo bem com vocês? Aqui é Maurício do Sem Clubismo FC, galera. E bom, rapaziada, no vídeo de hoje vamos falar sobre a venda da SAF do Vasco. Já faz bastante tempo que sabemos que o Pedrinho procura um novo dono, um novo investidor para a SAF do Vasco da Gama. E nesse final de semana surgiu a notícia de que o grupo que controla o Chelsea tem interesse na compra da SAF do Vasco aqui no futebol brasileiro. Que o Vasco é o time que eles têm interesse em investir no futebol brasileiro. Já temos outros investidores que têm times no futebol inglês e também tem times aqui no futebol brasileiro, exemplo do Grupo City, e também o John Textor tem uma participação no Crystal Palace e também é o dono do Botafogo. E Todd Boehly, que é o dono do grupo, que é o dono dos investimentos do Chelsea no momento atual, teria interesse em investir no Vasco, é isso que vamos ver no vídeo de hoje. Cara, será que se o dono do Chelsea investisse no Vasco, o Vasco se tornaria o time mais rico e mais poderoso do futebol brasileiro? Porque muita gente fala, o dono do Chelsea, mas não sabe o quanto de dinheiro esse maluco tem e o quanto ele vem investindo no Chelsea. É isso que nós vamos ver no vídeo de hoje, beleza? Então deixa o like aí embaixo, é muito importante o seu like para você me motivar a trazer conteúdo todos os dias aqui no canal. Não se esqueçam de compartilhar o nosso vídeo nos grupos de Vasco, de WhatsApp, porque esse vídeo é muito importante, porque caso realmente essa negociação venha a se desenvolver, você, torcedor vascaíno, tem que saber quem é esse cara, o que eles fazem atualmente no Chelsea e como é que pode ser um Vasco no futuro sendo controlado por eles, beleza? Nesse final de semana surgiu a notícia de que o grupo que é dono atualmente do Chelsea tem interesse na compra da SAF do Vasco. Também tivemos a notícia alguns dias atrás de que o Pedrinho se resolveu com a CAP, que foi quem assumiu os investimentos da 777, para de fato conseguir um novo investidor para o Vasco da Gama, até porque esse grupo, a CAP, não tem o interesse de seguir investindo no futebol e não tem o interesse de continuar no comando do Vasco. O Pedrinho está entrando ali em um consenso, em um comum com eles, de qual seria o valor justo para uma revenda da SAF do Vasco, para o Vasco ter um investidor que queira investir no futebol brasileiro e que trate de fato o Vasco como merece ser tratado, que transforme o Vasco em um time que brigue lá no topo do futebol brasileiro novamente. E para você brigar novamente no topo do futebol brasileiro, primeiro você precisa de dinheiro, segundo você precisa de um bom planejamento e você também precisa de pessoas que saibam e entendam o que é Vasco da Gama e que estejam dispostos a colocar o time para brigar novamente lá em cima. Não é isso? O Chelsea atualmente é um dos clubes mais poderosos do futebol mundial quando o assunto é investimento em contratações. Quando o assunto é brigar por grandes contratações no futebol europeu, sabemos que o Chelsea tem dinheiro e condições financeiras para trazer qualquer jogador. Para vocês terem ideia, o Chelsea já gastou mais de 5 bilhões de reais em contratações na era Todd Boehly. Só isso, 5 bilhões de reais. Imagina o Vasco com 1/3 disso investindo aqui no futebol brasileiro no seu time. Esse é o lado positivo se o Vasco for vendido para o mesmo dono dos Blues. Todd Boehly é um cara que é o dono, que tem uma cara diferente da 777 e ele não tem receio em gastar dinheiro. Quando o assunto é dinheiro, fazer contratação cara, ele não tem receio de investir. O Chelsea faz contratações, investe em jogadores jovens e que realmente têm um potencial de crescimento em um futuro daqui a uns 2, 3, 4 anos e gasta muito. O Chelsea investe pesado, investe caro. É um dos gigantes do futebol europeu que mais tem poder aquisitivo no momento. O dono do Chelsea é Todd Boehly, empresário de 50 anos de idade, além de investidor, é filântropo norte-americano. É cofundador, presidente e CEO das indústrias Eldridge. Todd comprou o Chelsea em maio de 2022. O empresário, que tem patrimônio de 32 bilhões, desembolsou cerca de 16 bilhões para comprar os Blues. E agora, nos bastidores, surge o nome do Vasco da Gama como uma nova possibilidade de investimento de Todd. Algumas notícias desse final de semana deram a entender de que Todd, dono do Chelsea, tem interesse em ser o dono do Vasco da Gama aqui no futebol brasileiro e de fazer o Vasco novamente um gigante do futebol brasileiro em relação a dinheiro, em relação a gastos financeiros. As primeiras informações surgiram na imprensa de fora de que a Blue School irá adquirir as ações do Vasco. Esse movimento seria o primeiro da controladora do Chelsea na América do Sul. Então, sendo o primeiro investimento deles aqui na América do Sul, com certeza
todas as atenções seriam para o Vasco da Gama. O Vasco não seria apenas mais um clube de vários deles aqui na América do Sul. O Vasco da Gama seria o time principal, até pela torcida que tem, pelo engajamento que tem, por tudo que representa o Vasco aqui de ser um gigante do futebol brasileiro. Fontes do Brasil, como a Colina informa, também repercute os rumores sobre uma parceria entre Chelsea e Vasco da Gama. No entanto, hoje tudo são rumores e não há nenhuma oferta na mesa vascaína, pelo menos é o que nós sabemos. O canal diz que o dono do Chelsea pode pintar na Colina, mas não entra em maiores informações. Atualmente a empresa americana 777 não faz parte do Vasco. Os americanos não são mais acionistas do clube carioca. Há alguns meses, a ACAP foi quem assumiu os investimentos da 777, mas quem tem o controle do futebol do Vasco atualmente é o Pedrinho por meio de uma liminar concedida na Justiça. Mas já há acordo para a venda do gigante da colina. Tanto a ACAP quanto o Pedrinho entendem e sabem que o Vasco precisa de um novo investidor. Eles não têm interesse em continuar investindo no futebol do Vasco da Gama. O que é um grande ponto para o Todd, dono da Blue School, que é o grupo ali de investimentos dele no futebol, buscar esse investimento no Vasco da Gama. E eu quero deixar aqui bem claro para vocês, rapaziada. Todd, no comando do Chelsea, ainda não conseguiu um grande desempenho esportivamente falando. O Chelsea na última Premier League ficou apenas em sexto colocado, não conseguiu se classificar para nenhuma competição europeia. Mas cá entre nós, um cara que investe, que está disposto a gastar dinheiro como ele gasta no Chelsea, chegando aqui no Vasco no futebol brasileiro e estando disposto a investir pelo menos um pouco do que ele faz no Chelsea, cara, o Vasco se tornaria uma grande potência em relação a dinheiro. As contratações que o Vasco fez quando estava na era das 777 eram contratações caras, o Vasco investia um certo dinheiro no futebol, mas eu entendo assim, que com o Todd no comando, no controle do Vasco, ele colocando a cara, sendo uma cara ali para a torcida do Vasco, assim como por exemplo o John Textor no Botafogo, os investimentos tendem a ser muito maiores. Se o Vasco hoje faz contratação de 5, 6, 7, 8 milhões de euros, as contratações do Vasco passariam a ser ali na casa de 15, 20, 30, até mais do que isso. Fora também que seria uma parceria com o Chelsea. Por exemplo, o Vasco poderia contratar um jogador, deixar um certo tempo no clube e fazer como o Textor está fazendo com o Botafogo e depois iria para o Chelsea. E aí eu falaria em cifras realmente altas, 30, 40 milhões de euros, libras. E realmente os investimentos do Vasco tenderiam a ser maiores. Dificilmente outros clubes aqui no Brasil teriam como competir, dificilmente outros clubes na América do Sul teriam como competir com um cara com tanto de dinheiro que tem o Todd. Realmente é muito dinheiro, cara. Mas comenta embaixo a opinião de vocês. Vocês acham que ele seria o dono ideal para o Vasco da Gama? Diferente da 777, teria uma cara. Na 777 era um grupo. Agora, claro, tem um grupo, mas o Todd é o cara que coloca das caras lá no Chelsea, na Premier League. Comenta embaixo a opinião de vocês, beleza? Eu fico nessa, abração do Francesco, nós fui!